Por que que gera-se tanta discussão quando se fala em emagrecimento, se a base, como eu mostrei para vocês, tecnicamente falando, ela é a mesma, seja para um nível mais avançado ou então para um obeso? Porque quando pensa-se em emagrecimento, já começa pensando errado. Se pensa em perda de peso, perda de peso na balança. Então, aquela pessoa que se beneficiaria muito, por exemplo, com um treinamento de musculação, ela tem medo da musculação. Ela acha que a musculação vai aumentar o peso na balança. Ela tem medo de alguns suplementos que auxiliariam no ganho de massa muscular, mas que vai afetar o peso na balança. O peso não vai despencar com a velocidade que ela gostaria. Então, são questões assim comportamentais que nós temos que trabalhar muito com o nosso paciente e dão muito trabalho, porque quando se imagina emagrecimento, já se pensa em restrição calórica. E muitos profissionais levam isso também na internet de uma forma que até impacta negativamente naquela pessoa que está buscando emagrecimento. Para emagrecer é necessário restrição calórica. Ok, mas essa restrição calórica, quando entra na mente de alguém com obesidade, aquela pessoa já imagina que é um sofrimento, já imagina que é comer alface, cenoura e uma ervilha, e não imagina um processo realmente de educação alimentar, que na verdade, como eu vou mostrar para vocês, no início, principalmente, a pessoa toma até um susto quando você apresenta o plano alimentar. Ela olha, nossa, mas eu vou emagrecer comendo tudo isso? Né? Então, vocês estão acostumados na prática clínica com relação a esse desencontro de informações. Então, nós precisamos, falando aqui de questões básicas, né, mas nós precisamos reconstruir a visão do paciente antes de pensar aqui em questões técnicas, em formulação magistral e tantas outras possibilidades que eu vou apresentar para vocês aqui na nossa aula. E claro, o clássico hoje em dia, né, os análogos, né, de GLP-1, Ozempic principalmente, e são suplementos ou medicamentos para controlar o apetite. Então a pessoa tem vários fatores na sua rotina que interferem no seu apetite, desde fracionamento das refeições, desde a ingestão ali de alimentos açucarados que geram picos de insulina consequentemente, hipoglicemia de rebote, aumento do apetite, um sono desregulado. São vários fatores que afetam o apetite dessa pessoa, mas ela busca já de imediato alguma coisa para inibir esse apetite, sem na realidade ser ali uma necessidade dela. Mas, na verdade, o emagrecimento vai muito além. Então, pessoal, a partir de agora, quando nós falarmos em emagrecimento, esqueçam apenas a visão de reduzir gordura corporal, porque o emagrecimento é muito além de redução da gordura corporal. Nós precisamos trabalhar desde o início a qualidade da pele do nosso paciente. Portanto, uma restrição calórica muito grande, uma inadequação na gestão de proteínas vai afetar a síntese de colágeno desse paciente. E não adianta só suplementar colágeno. Nós precisamos aqui de uma matriz, uma base proteica em quantidade e em distribuição suficiente para que, nesse estado catabólico de restrição calórica, se proteja o tecido muscular e o tecido epitelial desse paciente, porque senão, lá na frente, é mais um trabalho que vocês teriam e dependendo até da idade, principalmente do paciente, a gente não consegue recuperar essa qualidade de pele. E muitas vezes sabemos que não vai ser, às vezes, nenhum procedimento estético que vai resolver, é apenas ali sobra a nossa possibilidade de intervenção cirúrgica. Mas mesmo pensando, dependendo do emagrecimento, alguém que emagrece, né, dificilmente vai escapar ali de um procedimento cirúrgico, mas que seja o menos invasivo possível, com ali uma perda mínima de qualidade do tecido epitelial. Melhora da saúde muscular, então isso é uma dificuldade, porque pensa você que está aqui me assistindo, que frequenta uma academia de musculação. Quantas pessoas com obesidade que você encontra na sala de musculação? São raros. Porque por alguns fatores. Um deles é a maneira como a pessoa, né, se enxerga dentro de uma academia repleta de pessoas saradas, que estão ali buscando um físico mais musculoso, etc. Então, não é um ambiente muito favorável para a pessoa com obesidade. Na realidade, é um grande desafio. Então, se você tem um amigo, né, que está com obesidade, pega na mão dele e leva na academia com você, porque realmente com uma companhia de um amigo, isso facilitaria muito. O processo de emagrecimento do Gustavo, ele deu super certo porque ele começou na musculação.
ele buscou a musculação, depois disso que ele foi adequar a alimentação. Olha, claro que é uma sequência, mas quando existe essa sincronia do exercício de musculação com a nutrição, o resultado é incrível, até porque uma pessoa com obesidade tem muita dificuldade com exercícios aeróbicos, até pela questão do peso, dores articulares. Agora, na musculação, com um treinador experiente no sentido de escolher os exercícios que primeiro não gere constrangimento, né? Você não vai. Imagina uma pessoa com 180 quilos naquele banquinho minúsculo da sala de musculação, né? Então tem que ser um instrutor com muito bom senso de escolher exercícios que realmente aquela pessoa com sobrepeso, obesidade, se sinta confortável. Essa união de musculação com um pouco de atividade aeróbica, né? Uma atividade mais cíclica, porque imagina só você com mais de 150 quilos sentado naquele banquinho da bicicleta. A dificuldade que vai ter no sentido de desconforto ou numa esteira. Então eu vejo assim essa visão do emagrecimento com atividades aeróbicas, mas na verdade a musculação é muito mais apropriada e com, claro, um adendo da atividade aeróbica. E, inclusive, com a musculação, além do aumento do gasto energético, não apenas na hora do exercício, mas ao longo de todo o dia, nós temos aqui um grande benefício de pelo menos a manutenção da massa muscular. Mas, com uma dieta bem organizada, como eu vou mostrar para vocês, nós conseguimos também até mesmo um ganho de massa muscular enquanto reduzimos a gordura corporal. Em conjunto com o processo de emagrecimento, falando aqui de emagrecimentos maiores, desde o quanto antes, né, uma adequação postural e espacial. Imagina alguém com 200, pega lá o exemplo do Vinícius, né, aquele menino que eu mostrei no início para vocês, né, tava quase 190 quilos, hoje ele pesa 100 quilos. Imagina você tirar metade do seu peso. A dificuldade que você tem até de adequação de postura e adequação espacial também, para você não ter prejuízo com relação ao seu equilíbrio, coordenação e tudo mais. Então, isso sendo muito bem organizado, também pelo profissional de educação física, dentro ali da sala de musculação. Então, olha só quanta coisa, né, que a pessoa com sobrepeso, obesidade, ela tem para fazer na academia. Não é só fazer a musculação, mas é alongamento, é flexibilidade, mobilidade, tudo isso em conjunto com o processo de emagrecimento. Uma pessoa com sobrepeso e principalmente com obesidade, a expectativa é que a sua saúde hormonal não esteja tão adequada assim, principalmente aqui dando exemplo, com relação aos níveis de testosterona, falando aqui de um paciente homem principalmente, a tendência é apresentar níveis de testosterona mais baixos, níveis de hormônios estrogênicos mais elevados, que com o processo de emagrecimento, a tendência é ir gradativamente melhorando. Em muitas situações, a importância também do acompanhamento endócrino, né, em muitos casos, sendo muito sincero, o médico que enxerga o ser humano, ele não vai meter a caneta em Ozempic para todo mundo, para todo paciente que está buscando emagrecimento. Muitas vezes, uma reposição de testosterona nesse paciente durante o processo de emagrecimento pode ser muito interessante. Não estou dizendo que é uma regra, mas pode ser interessante, porque muitas vezes, já no início do processo de emagrecimento, essa testosterona já pode estar mostrando um aumento gradativo de maneira mais rápida, dependendo, claro, também da idade desse paciente, mas só para citar uma possibilidade aqui de um acompanhamento endócrino muito além de Ozempic, né? O próprio Gustavo, o Vinícius emagreceram sem qualquer tipo de Ozempic, de Victoza e tudo mais, porque não necessitavam desse tipo de medicamento, né? Então é muito individual. É uma pena ver o que está acontecendo, né? Dessas prescrições idênticas para todo mundo, visando aqui, seja emagrecimento ou ganho de massa muscular. E o emagrecimento também necessita de uma regulação metabólica, um controle do estresse oxidativo, um controle do estado de inflamação crônica. Claro, vou mostrar para vocês alguns suplementos, mas a própria redução de gordura corporal também gradativamente vai reduzindo os níveis de gama GT, vai melhorando ali todos a gama inflamatória que um paciente apresenta normalmente quando está com principalmente um caso aqui de obesidade. E adequação da saúde intestinal, né? Vocês viram, quem estava presente na aula de hipertrofia, vocês viram a importância da saúde intestinal para a hipertrofia, e não diferente a importância da saúde intestinal para o indivíduo com sobrepeso e obesidade. Normalmente, a microbiota intestinal de uma pessoa com obesidade ela é péssima, né? Ela é péssima, péssima. Quando nós solicitamos uma
um sequenciamento genético, né, de microbiota de um paciente com obesidade, assim, vem assim, um estrago, né, realmente a esse exame, então necessitamos muito adequar essa saúde intestinal com vários fatores que eu vou mostrando para vocês a partir de agora.